Amados irmãos, quero saudar a todos com a graça e a paz. A gente vai fazer um louvor aqui, trazer uma mensagem para vocês em casa, que fala para esse momento que a gente está passando, que temos que acender ainda mais a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Saúde os irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos ao grupo de louvor que tem nos ajudado nesses cultos online, participando com músicas, essa música dizendo: Senhor, formoso és, queremos sempre adorar ao nosso Deus. No dia de ontem, 18 de abril, fez um mês que foi decretado o isolamento social, como uma medida para o controle da propagação deste novo vírus. Procuramos nesse mês compensar a falta dos cultos presenciais com essas gravações para que os irmãos tenham ao menos alguma coisa, e o nosso desejo é que de fato estejam usando nas suas casas. Também fizemos algumas visitas, especialmente aos mais idosos, tendo algum contato com eles também. Queridos irmãos, esse tempo nos leva a refletir sobre o nosso papel, a nossa função como crentes em Jesus, bem como a relevância da igreja nesse tempo. Nessa semana reagimos a essa proibição dos cultos, nos encontrando nas casas, em pequenos grupos, e esperamos que nessa próxima semana mais irmãos se envolvam em pequenos grupos, inclusive no interior, para estudarmos a Bíblia, para orarmos e desta forma termos alguma edificação juntos também. O certo é que não devemos ficar acuados, com medo. E nesta reflexão, para esse culto desse domingo, nós queremos pensar sobre isso. Algumas
figuras, alguns exemplos bíblicos de personagens que foram relevantes, foram úteis. Por isso o título da nossa reflexão é Fomos Feitos para Servir. Alguns anos atrás, ouvi uma mensagem, aliás, muitos anos, estava no seminário, uma mensagem pregada por um diácono da primeira igreja de Curitiba, João Paulo Jeremias, e ele falou sobre o poço de Jacó. Muito interessante, como lá em João capítulo 4, versos 5 e 6 diz: chegou, pois, Jesus a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. E Jesus parou ali, e ali se dá a conversa com a mulher samaritana. Queremos destacar inicialmente este poço feito por um dos patriarcas do povo de Israel. Um poço cavado há muito tempo antes de Jesus. E os comentaristas bíblicos dizem que ele está lá até os dias de hoje, aos pés dos montes Ebal e Gerizim. Jacó morreu, mas uma obra que ele fez e que nós vemos que foi dado ao seu filho José, permaneceu e continuou sendo útil por muitos e muitos anos. Inclusive Jesus bebeu dessa água também naquela hora quente do dia. Por isso, um exemplo de uma obra de grande duração. Deus quer que nós vivamos o presente tempo não pensando apenas em nós. Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vemos o apóstolo Paulo numa das suas pregações, na primeira viagem missionária, ele falou a respeito de Davi, Atos capítulo 13, verso 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Destacamos a primeira parte, diz, onde serviu ao propósito de Deus em sua geração. Nós conhecemos a história de Davi, desde menino. Deus o chamou para ser rei, e como ele foi um rei com muitas conquistas, muitas coisas, um referencial realmente para o povo de Israel. Ou seja, ele serviu a Deus em sua geração. Por isso, amados irmãos, nós podemos concluir, podemos tirar algumas lições. Primeiro, nós fomos criados para servir a Deus. Na Bíblia nós lemos em Efésios capítulo 2, o verso 10, na nova tradução, na linguagem de hoje, diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Nós conhecemos bem os dois versículos anteriores: pela graça somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus, é um presente de Deus, mas muitas vezes o verso 10 não é lembrado, onde tem estas palavras tão importantes. Nós fomos criados por Deus para realizarmos as boas obras, não como um critério de salvação, mas como uma marca realmente da nossa gratidão a Deus. Um outro exemplo vem do Antigo Testamento é Jeremias. Logo no primeiro capítulo, verso 5 diz: antes que o fizesses no útero de sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial, disse Deus a respeito de Jeremias. Vemos aí então que Jeremias, desde a sua concepção, foi chamado, foi escolhido para servir ao Senhor. E certamente o que é verdade para Jeremias é verdade também para nós. Em Curitiba conhecemos o pastor Natanael Brandão, diretor do Lar Batista Esperança, que editava um pequeno jornal, um boletinzinho a cada 2 meses, que tinha como lema: quem não vive para servir, não serve para viver. Portanto, nós, você e eu, nós fomos criados para servir. Em segundo lugar, nós somos salvos para servir. Em 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, na Bíblia Viva, nós lemos: foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho, não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano muito antes do princípio do mundo, mostrar seu amor e sua bondade para conosco por meio de Cristo Jesus. Nós somos salvos para o serviço e não pelo serviço. No reino de Deus nós temos um lugar, um propósito,
uma função, um papel a cumprir. E isso dá à nossa vida, à sua vida, uma enorme importância. O nosso serviço cristão deve ser uma expressão de gratidão pelo que Jesus fez por nós, pagou, deu a sua vida por nós. Um exemplo muito simples que nós temos nos evangelhos foi a sogra de Pedro. Quando Jesus, a convite de Pedro mesmo, foi até a casa deles, ela estava enferma, estava com febre alta, nos diz a palavra de Deus, e Jesus a curou. Imediatamente em seguida ela passou a servir a Jesus e aqueles apóstolos. Certamente era a expressão da sua gratidão por ter sido agraciada pelo poder de Jesus Cristo. Passou a ajudar a sua filha, a esposa de Pedro, a servir aqueles visitantes. É isso, nós somos salvos, somos abençoados para em seguida abençoarmos as outras pessoas. Portanto, esse é o terceiro aspecto que nós queremos destacar. Nós somos chamados para servir a Deus. Frequentemente nós pensamos que esse ministério, esse servir a Deus, é só para pastores, para missionários, enfim, para aqueles obreiros de tempo integral. Na verdade, todo cristão, todos os cristãos são chamados para servir. Concluímos com um exemplo que nos vem da China, mera coincidência. Temos aí, a China tem sido criticada, porque de lá veio o coronavírus, mas é preciso saber que lá também tem acontecido coisas muito boas, o crescimento do Evangelho. E na China, em algumas igrejas, eles dão as seguintes boas-vindas aos novos crentes. Dizem para eles: Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, Jesus agora tem novos ouvidos para escutar, novas mãos para ajudar e um novo coração para amar aos outros. Se é verdade na China, certamente deve ser verdade para nós também. Deus conta contigo, conta comigo para servirmos as pessoas. Que você possa estar atento nesse tempo, olhando ao seu redor, para familiares, quem sabe para vizinhos, para pessoas que você conhece, o que elas estão precisando. E como você, como nós, como igreja, podemos servir a essas pessoas. Quem sabe, se é alguém que perdeu o seu trabalho, está com uma necessidade material, precisa de um mantimento, um alimento ou uma roupa, e nós podemos repartir. Nos comunique, estamos dispostos a fazer isso. Quem sabe a pessoa, como temos sabido de pessoas muito assustadas, precisa de um conforto, de um consolo, de uma oração para que se acalmem, se aquietem. Até mesmo o poder público tem feito esse trabalho de apoio psicológico, de aconselhamento. Vimos nesses dias uma reportagem. Nós também podemos fazer isso, levar uma palavra de conforto às pessoas. E desta maneira sermos úteis, sermos relevantes e uma bênção nesse tempo. Quero orar para que Deus nos abençoe. Senhor Deus e Pai, nós compreendemos que nós fomos salvos pela Tua maravilhosa graça, para servirmos também as outras pessoas. Dá-nos esta visão, esta missão, esta clareza, Senhor, de como podemos ser úteis mesmo nesse tempo. Temos tido algum contato, oportunidade, Senhor, e que não nos recuemos, Senhor Deus, antes sejamos úteis conforme as necessidades e as possibilidades. Muito obrigado, Senhor, porque tens dado as condições para o viver para cada um, tens dado trabalho, a renda tens mantido, Senhor, mas sabemos que alguns não têm tido essa bênção. Dá-nos esta compaixão e graça também para repartirmos daquilo que o Senhor tem dado a nós. Abençoa esta nova semana que está iniciando, que tenhamos o Teu cuidado, a Tua proteção sobre as nossas vidas e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus a todos abençoe. Amém. Nesse momento de coronavírus, esse momento em que estamos vivendo a quarentena, em que não podemos nem vir cultuar a Deus na igreja, é um momento que não podemos deixar de largar a rede, não podemos deixar de levar o Evangelho e a esperança de Jesus Cristo para as pessoas que estão mais necessitando nesse momento.
cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Mas Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olha todas suas lágrimas e mandou te falar. Pede que Ele te perdoe e volte para amar, que dá o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para amar, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para amar, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te Filho, eu vou te honrar. Querido Pai, queremos em nome de Jesus colocar nossa vida diante de Ti, para que o Senhor, nesse tempo, Pai, de isolamento, nesse tempo de distanciamento, queremos, ó Deus, ser úteis, queremos servir, ó Pai, as pessoas dessa cidade. Toma nossa vida em Tuas mãos, ó Pai, que todo o nosso coração e o nosso ser seja para Te servir. Eu te peço, Pai, estende a Tua mão sobre a vida da Tua igreja, Senhor. Vai em cada lar, ó Deus, concedendo a bênção, a vitória, a prosperidade, Senhor, na vida de cada um. Nós clamamos o Teu nome e Te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.